isso é bom falar. A alma gêmea é um conceito muito mais da religião espírita. É a versão espírita da metade da laranja, isso, do prometido. Laranja, que é o seguinte, isso não tem no conceito bíblico. Você é uma metade, precisa de arranjar outra metade, você é incompleto e alguém vai te completar. Você tem os excessos de um lado mesmo. Eu acho que a gente está sujeito à sexualização muito cedo e tudo que você olha em cinema, propaganda, as relações mesmo próximas, você tem uma hipersexualização, uma valorização daquilo que é sexual, né, da roupa, de tudo. Só para colocar, os puritanos não tem alguns instrumentos. Não pode jogar bola, não pode. Não faz nada. Surfar pode. Não, também não. Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. Mas sem prancha. Só se for sem prancha. É verdade. Tem que ser o jacarezinho. E aí eles só cantam hinos salmos, não podem inventar canções, viu, Paulo? Queria deixar bem claro. Ainda mais você que não põe Jesus nas músicas. O salmista também não. Mas assim... Estamos de volta mais uma vez de novo aí. Podcast Glocal, encurtando distâncias, Gabinete Pastoral, o programa bem-humorado que trata de assuntos delicados da vida. Hoje a gente vai falar sobre namoro noivado, um curso de graça pra você, perguntas que surgiram de todo o Brasil sobre namoro, sexualidade. E será que eu caso? Será que eu compro uma bicicleta? Não perda de tempo. Essa é a pergunta que eu vou falar pra você. Meu nome é Marcos Botelho. O que aconteceu com o Marcos? A gente hoje, um pouco antes de começar aqui, a gente tava falando sobre esse personagem. Chorando, né? E ele surgiu com mais força hoje nessa. Vocês têm que falar o nome. Vocês têm que falar o nome de vocês e alguma coisa. Meu nome é Simbal, eu sou pastor da nossa igreja, SP. Registrado, confirmado hoje, legal. Meu nome é Paulo Nazaré e eu tô aqui também mais uma vez junto com você, meu querido ouvinte. Sigamos juntos aí. Eu sou o Gustavo da Hora e a gente vai falar semissério hoje. Semissério. Depois da vinheta vamos falar tudo sobre noivado, e casamento e namoro e pegação. Está no ar. Cultura. Espiritualidade, impacto social, Glocal Podcast. É isso aí, seu Marcos Botelho. É, meu amigo, é isso aí. Gabinete Pastoral é um sucesso. Sucesso. Aliás, eu achei muito legal o Fábio Júnior, o exemplo do Fábio Júnior. Né? Que é o maior exemplo de que a teoria da metade das laranjas é muito fake, né? É que ele tem um laranjal, mano. É que ele tava cantando pro Bolsonaro. É que, na real, pra dar certo, ele tinha que casar com a Gretchen. Com o Queiroz. Mas, meu amigo, nós temos 2 recados aí pro pessoal, antes de ouvir o podcast, entrar com tudo aí, que a gente tem mais 2 encontros, né? Hoje, que é a data que sai esse podcast, a gente está no encontro, gravando podcast ao vivo. Mas temos mais 2 encontros. E quais são as datas dos encontros ao vivo da Glocal, para quem está em São Paulo ou na Grande São Paulo? Serão nos dias 3 e 10 de dezembro, as 2 próximas terças-feiras, às 8h30 da noite, lá no Auditório Largo da Batata. A Glocal que vem, ó, já vou dar spoilers aí, a gente vai estar com o Gerson Borges. Ô, louco. E vamos falar sobre os amores de C.S. Lewis. Não é as amantes de C.S. Lewis. É os textos que ele fala sobre o amor, né? São vários pensamentos, é muito bom. Vai ser muito E a gente legal. vai falar um pouco sobre isso. Tá precisando falar de amor, né, mano? Esse final do ano aí chegando, meu amigo, só com muito amor mesmo, viu? Muito amor. E o segundo, que o pessoal já tá sabendo aí, é sobre o nossa aula, né? Nosso webinário. Masterclass. Na quinta que vem,
dia 5 de dezembro. Vamos ter aí uma aula aí falando para quem quer começar um movimento evangelístico de encurtar a distância entre a igreja, principalmente Jesus, o evangelho, e as pessoas no seu contexto cultural, a cidade. Começar uma Glocal, um movimento Glocal aí na sua cidade, qualquer lugar que você estiver do Brasil, a gente vai bater um papo, vai ser muito legal. Primeira vez que a gente está testando isso. A gente já fez 3 encontros presenciais. Estava olhando as fotos, eram muito legais o nosso congresso. E agora a gente vai fazer isso online. Totalmente de graça, hein, Renatão? Entra no site, não dá pra perder. É só entrar no site, vai pular o pop-up, você se cadastra. Ou se não, você tem todas as informações na nossa bio do Instagram, @glocaloficial, né? Lá você já vai cadastrar direto pro webinário. Se você entrar pelo Instagram e na nossa bio, vai estar lá já direto. Ó, esse programa tá muito legal, mano. Tá muito legal. Demais. E vai ter parte 2, parte 3. Tão legal que ficou. Não, porque vai ter que fazer mais. O pessoal que vai casar tem que ouvir muito, tem que ter muito aconselhamento pastoral, mano. Pra depois não falar que a gente não avisou, né, Renatão? Pra não ter desculpa, né? Porque depois fala que a piscina falou que tava quentinha. Que história é essa? Ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Caraca, tá 10 graus a piscina. Pra quem ouve podcast, a gente avisou sim. Um bom podcast pra você. Olha, Gabinete Pastoral é um dos temas, né, de podcast que a gente faz da Glocal mais pedidos, porque junta essa equipe maravilhosa de pastores para responder todas as perguntas que as pessoas têm e não têm, que a gente inventa às vezes, para essa equipe responder. Agora a gente tem que fazer aquela ressalva. Gustavo, você que é o passapano da turma, faz a ressalva que você gosta tanto de fazer. Vai, Gustavo, faz. Vai, Paulo, você que gosta de fazer. Eu também sou, né, um tremendo de um passapano. Não, hoje aqui, um pouquinho antes aqui da gente, né, começar, a gente estava falando sobre isso. Qual é o limite do humor? Do humor. O limite do que se trata, o limite do que se trata no gabinete pastoral. No gabinete, né? Porque tem uma pequena diferença aí, né? No gabinete é ali 1 para 1, né? Uma coisa mais pessoal, mais íntima. No gabinete tá geral aqui reunido, sabemos lá quantas pessoas ouvindo, e aí muda um pouco de figura a situação. Paulo, você sabe que semana passada nós atingimos em 2019 200 mil downloads. Olha aí, é um gabinete feito a 200 mil cabeças pensando juntas e tal. Então, né, muda um pouquinho. Umas escandalizando, outras esclarecendo-se. É verdade. Pensando nesse público, a gente vai ter alguém que esse assunto nem interessa, na verdade. Sim. Ou que é sensível demais. É sensível pra essa questão aqui. Algumas coisas que a gente vai falar. Vai ter gente que legitimamente pensa completamente diferente e vai falar, caramba, né, que viagem. Enfim, faz parte, né, 200 mil pessoas. Tem alguma referência aí de qualidade de alguém que convive com você? Passa o pano, Paulo. Já tá passado, tá sendo passado aqui, tá percebendo? Estamos passando. A ideia é o seguinte, nós vamos falar de assuntos delicados. Vamos falar de assuntos delicados com bom humor, que nos cabe nesse podcast. E às vezes excede os limites. E às vezes excede o limite. Então, se você leva a sério esse assunto, dê uma risada. Dá um pause, continue, dá uma mutada e procura Bibotalk, pronto. Não, e assim, se o assunto é legal, continua aí. E se toca num assunto muito delicado, vá procurar um gabinete sério, até a gente num gabinete, e aí vai conversar de 2 a 2 e isso vai ter que ser tratado na sua vida pessoal. Se não, continue, talvez a gente vai tirar algumas dúvidas e vão ser conversar de coisas sérias aqui, respostas vão ser dadas de forma séria, a gente sempre tenta ser sério no conteúdo, mas de forma engraçada, não vamos perder o humor nunca, eu né? acho que esse disclaimer vai atrair mais pessoas ainda pra ouvir. É igual aquele negócio, tirem crianças da sala, parece que dá mais curiosidade ainda. Tipo assim, né, vem coisa muito séria, muito pesada por aí, né? É o famoso releve, né? Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Seria uma dica. E eu queria começar com a primeira pergunta que chegou no celular aí já há muito tempo pro nosso amigo Simval, pastor Simval. Pastor Simval, existe uma pessoa certa para mim? Eu tenho orado, eu já estou envelhecendo
Já estou uma senhora de 21 anos e A esperança, né? a esperança. Existe uma pessoa certa pra mim, uma pessoa prometida, um varão Ou esse- valoroso ou uma varoa valorosa pra mim. no Deus Tinder. tem separado No no Tinder. Tinder uma pessoa que deu match. Bom, eu acho que essa ideia da pessoa perfeita, pra mim, ela é um desejo que tá no campo do conto de fadas, do mesmo jeito que foram felizes para sempre. Essa parada, assim, meio a expectativa da gente encontrar a princesa, o príncipe. Pô, que Esse é desilusão, hein, Simval? Pô, você chegou já de pé no peito, hein? Eu acho que tá nesse campo, né, da nossa expectativa de encontrar alguém. E claro, a gente vai encontrar a pessoa que vai suprir algumas expectativas. Mas quando a gente pensa nessa construção perfeita, de pessoa certa, como um alvo onde a gente acerta como se fosse uma mosca de um alvo, Cara, metade, ou a Isso pessoa de não- Deus pra mim, que Deus é. escolheu e eu não vou ter poder nenhum de decisão em cima disso. Não tem como, porque se nós não somos perfeitos, nós estamos num mundo de pessoas que não são perfeitas, de pessoas que estão fragmentadas e se encontrando. Então não é possível que você tenha uma pessoa perfeita. Se você Por não é esse ponto. perfeito, né? Por esse ponto, né? Agora, um montão de gente vai discordar porque, eu orei, encontrei aquela pessoa que é perfeita pra mim. Um sapato velho pro pé cansado rola Não, às e vezes, tinha né? O pé tá Rebeca, né? cansado, o É sapato é interessante velho, você- mas... A tampa da panela. Você tinha Isaac, né? Que foi, tinha a pessoa certa e tudo mais. Lembra que Deus estava tentando ver o rumo da história da humanidade ali, né? Com essa pessoa. Não estava tentando resolver um problema Quem conjugal disse só. que pro nosso ouvinte aqui não tem a rumo da humanidade? É, não dá pra saber, Quem mas ali sabe? era. Quem o sabe não vai vir Messias. o anticristo, filho dela. Pois é, Se a gente tava com dúvida que alguém ia se ofender, agora pra história de Isaac e Rebeca, a gente tem outras histórias. A gente tem a história de Davi e suas 8 esposas que não foram suficientes. A gente vai ter outras E histórias. Salomão? e Salomão, será que foi alguma suficiente? Será que foi suficiente? Tinha 1000 ao Você todo. imagina se tivesse Tinder naquela época, hein? Pois é, Salomão? Ele, como não tinha Dava Tinder, ele bug. escolheu todas, Dava né? bug. Mas, então, essa ideia da perfeição, a gente vai alimentando e parece que você fica muito exigente. Por outro lado, quando eu tô falando isso, alguém vai falar assim, então pode ser qualquer pessoa. Não, não é isso, né? É uma questão de equilíbrio. Eles Mas ao invés de são os você critérios. buscar a pessoa perfeita, né, de buscar a pessoa certa, é aquele cuidado pessoal que você tem que ter pra você ser a pessoa certa. Então tem algumas coisas que você precisa parar de fazer. Era aquele poema Cuide do seu jardim que as borboletas vão ouvir. É uma parada assim, né? Se cuida, né? Se Isso é uma cuida, metáfora assim. sexual praticamente, né? É. Cuide do seu jardim que as borboletas vão vir. A maioria das pessoas tá buscando a pessoa certa e tá caindo nisso que a sociedade propõe pra gente. A gente tem 2 campos aí que a sociedade propõe. A sociedade tá propondo pra gente que tenha uma gêmea, tem o, sei lá, o... Aliás, isso é bom falar. A alma gêmea é um conceito muito mais da religião espírita. É a versão espírita da metade da laranja, Isso, do da prometido. metade da laranja, Pessoa que de é o Deus pra seguinte, mim. isso não tem no conceito bíblico. Você é uma metade, precisa de arranjar outra metade, você é incompleto e alguém vai te completar. Então, no conceito bíblico, você é completo num ser, no sentido bíblico, e você vai se juntar para ser uma só carne num outro ser completo em si. Criado à imagem e semelhança, que é corrompido pelo pecado, sim, mas não quer dizer que você vai encontrar um outro ser que vai completar você. Só Cristo vai completar o que o pecado te corrompeu, não um casamento. No fundo tem aquela expectativa de ser feliz, né? Se eu fizer isso aqui, eu não vou passar por tristezas. Se eu achar a pessoa certa. mas- O que a gente sabe Aliás, que não é assim, aliás né? que vai piorar. Se você tá querendo... Se você quer ser feliz, não case, isso é claro. Exatamente. Nem fique solteiro. Aliás, isso. Então, se você a- quer ser feliz, sei lá. Essa ideia sei. das Você quer fazer Se você encontrar, feliz. nos conte. essa ideia das metades, né? Eu falo que isso é uma filosofia de boteco. As metades da laranja, que tá na música do Fábio Júnior. Isso que eu ia falar, até quase cantei. É- Se eu soubesse. Vai, Paulo. Esse hino aí é muito... Vai, Paulo, é com Essa você. ideia... Vai, Paulo, Ele a gente quase tá esperando. foi. Eu ia aqui, mas eu esqueci. Vai lá, Simval. O que o Simval tem pra falar vai ser melhor. Quando a pessoa tá com essa ideia das metades da laranja, ela... irmãos. No primeiro desentendimento que ela tem dentro do casamento ou dentro do relacionamento, ela pensa, eu tô com a metade errada. Se eu tô com a metade errada, alguém tá com a minha metade. Então eu tenho o direito de ficar buscando outras metades, mesmo estando comprometido. E mesmo que essa outra metade esteja em outro relacionamento, porque Pois ela é minha. então. Que loucura. Aí você vê que é uma filosofia de boteco e o Fábio Júnior, coitado, é vítima, né, dessa música, né?
porque é um dos caras que tem, sei lá, quantos Mas casamentos. eu Nunca tinha parado pra pensar nisso. O cara que canta as metades da laranja, tipo, várias É um metades. bagaço, é um bagaço. Já foi chupado aí, já sopou. Todo respeito, viu, Da Fábio? laranja. Da laranja. Desculpa aí, laranja. Mas assim... Todo respeito com a laranja. Desculpa todo o pessoal do Laranjal aí, que a gente não vai conseguir parar de falar. Mas assim, eu quero dar um outro ponto aqui, se você discorda aqui, só polêmica. Assim, eu que sou filho de um best-seller na área de namoro chamado Em Busca da Costela Perdida, meu pai tem uma outra tese nisso. Jaziel Botelho, pra quem não Jaziel sabe. Botelho, ele considera que cada um tem uma costelinha aí que foi perdida e vai achada, mas eu quero reinterpretar o livro, apesar que não era isso. Deus se importa com quem você vai casar e dividir sua vida. Tanto que deu Se não tem alguém, apesar que se você for olhar na soberania de Deus, talvez você possa até interpretar que tem alguém, não alguém específico, mas Deus sabe com quem você vai dividir a vida, na soberania de Deus. Não que ele tá lá reservando alguém, mas E nem vai te falar. ele nem vai te contar, talvez, ele não vai dar spoiler, Deus não é estraga prazeres. Depois que você escolher, você vai saber que Deus já tinha escolhido. Isso, mas assim, ele se importa e isso conforta o coração de alguém que tá desesperado, mesmo com 21 anos, e alguém que Idade tá... extremamente avançada e senil. 100 mil, 21 anos. porque hoje em dia o nível de ansiedade é tão grande que a pessoa às vezes tá com 24 anos, 25 já tá achando que já passou do tempo. Mas assim, isso conforta o coração, porque todos nós já estivemos numa idade de certa forma entrar no desespero. Eu lembro que eu não queria chegar aos 30 anos sem casar. Não, eu Eu casei- batia eu casei com 30 21. bati Como os foi isso 30. pra vocês? Eu lembro que eu orei por isso e Deus atendeu minhas orações. Eu orei essa por isso e oração? Deus não atendeu. Não casar antes orei por uma pessoa que eu sentisse como se fosse a pessoa separada pra mim. Eu sinto isso, sabe que fez diferença. Orar por isso, colocar essa questão diante de isso Deus. sim. Acho que Eu acho que sim, pra mim, eu acho que a experiência é mais ou menos parecida, assim. Eu sabia que não ia aparecer uma pessoa certa, que ia ter várias coisas pra ponderar, mas que ia ser uma escolha, que Deus tinha dado critérios pra escolher, mas fez muito bem pra minha ansiedade orar por essa pessoa, que eu não Mas sabia quem ia ser, nem quando. ainda hoje já faz foi muito assim, bem eu- pra sua ainda ansiedade. Eu orei errado, Verdade. e no final deu certo. Eu orei errado, tem isso, Eu, Deus orava, é bom, eu tava né, orando cara? por No fim, por uma moça e falava assim, seja feita a sua vontade. Deu tudo Contanto errado. que seja essa, Deus né? escreve certo por linhas tortas. Então eu Esse versículo Não é bem versículo, Esse direção, né? versículo não é um versículo. Não. no namoro com a Adriana, com a minha esposa, eu não tinha orado do jeito que todo mundo fala. Sim. Não tinha essa oração, não teve essa oração. Fórmula, né, Mesmo cara? porque a gente casou bem cedo. Eu fui namorando. Namorei com uma menina, namorei com outra e namorei com quem era minha esposa. Mas essa ideia de passar o tempo orando e tal, que nem um monte de gente faz, 6 meses pra orar, pra ter uma resposta. Assim, não, a gente se gostou e se beijou logo. Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Seria uma dica. Agora aqui tem uma pergunta. Tem uma pergunta boa, aqui. boa. Tem uma pergunta que vai pegar fogo pro Gustavo. Pergunta aqui. Namoro não existe na Bíblia. Devo namorar? Acho que sim, cara. Acho que deve. Agora, aqui é uma pergunta quase de um puritano, né? Porque Sim. os A outra opção puritanos- seria não namorar e aí os puritanos. o Tinder. E casar O Tinder logo. é outra- e casar logo. Porque Sou isso aqui, prometido, só né? pra gente esclarecer, não sei se a pessoa fez por querer ou não, os puritanos, eles colocavam assim, se não está na Bíblia, não devemos fazer. É. Então, só pra colocar, os puritanos não tem alguns instrumentos. Não pode jogar bola, não pode. Não faz nada. Surfar Eles- pode. Não, também Jesus não. andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. Base Mas bíblica. jogar Mas sem prancha. Só se for sem prancha. É verdade. Tem que ser o jacarezinho. E aí eles só cantam hinos de salmos, não podem inventar canções, viu, Paulo? Queria deixar bem claro. Claro, isso ainda aqui mais pro você Paulo. que não põe Jesus ferrado. nas músicas. O salmista também não. Mas assim, Conseguiu achar uma base teológica. mas responde aí, pega essa bucha. Então, eu acho que, assim, o namoro... Primeiro, que algumas pessoas poderiam dizer, não devo namorar. Então, qualquer outra alternativa é isso. Então, ou eu fico, então, vou ficando, ou igual outro cara, não, eu não me relaciono com ninguém. A corte, E aí eu caso, né? a corte. Sim, a corte, mas que A é uma corte. forma de quase... Que é uma amizade colorida. A corte tá na Bíblia? A corte tá na Bíblia?
Talvez sim. Ficar não tá. também não tá. Sim, a corte tá na Bíblia, teoricamente. Né. Você corteja. O cara que perguntou isso talvez tenha essa justificativa, né, Gustavo? Mas aí não dá, né? Não. Então vamos lá. Vamos falar sério. Ué, Tô falando sério, estou falando sério. O que é a corte? Vamos explicar a corte aí para O casamento arranjado também tá na Bíblia. Então e é aí... isso. E é péssimo. Não. Calma, gente. Não. Vamos levar a sério, que agora chegou ao Corte ponto que vocês estão existe. escandalizando os mais conservadores. Eu não estou sorrindo. Escandaliza a você. corte me escandaliza. Vai lá, Marcos. Corte me escandaliza. Também me escandaliza, mas eu só tô querendo ser misericordioso com os mais É o Marcos que passa o pano agora. Agora sou eu que faço o pano. A corte, pros nossos ouvintes que são normais, Não tenho a mínima ideia do que isso significa. a corte é pra quem leu a Bíblia e vê que não tem namoro. Namoro é uma coisa mais moderna depois que tiveram os direitos humanos e viram que não dá pros pais decidirem quem a gente vai casar e cada um começou a decidir. É um processo antes pra você conhecer a pessoa. Então quando não tinha isso, você corteja. Então a corte hoje é uma reinvenção de algumas igrejas que você não tem o namoro, então você... É o namoro sem beijo, pastor? É o namoro sem beijo, é uma amizade colorida, que você fica ali cortejando, e aí alguns depois você pode um namoro. E tem alguns que vai até o casamento só. E é interessante que alguns falam assim, mas peraí, não vai beijar? Como é que você vai conhecer? Mas é o mesmo, agora eu quero fazer o advogado do diabo, sei lá de quem, da corte. Esse argumento de ter que beijar pra conhecer, como assim? Você vai casar com alguém que você nem beijou? Como é que você vai conhecer? É o mesmo argumento que as pessoas usam, tem que transar antes do casamento pra conhecer. Como é que assim? Que o não crente usa pra alguns crentes que optam pra não transar antes de casar. Eu vou dar uma de puritana aqui, muito posso interessante, falar? Vocês estão entendendo? É o mesmo argumento. Não, olha só que louco, cara. Tem uma história nisso aí, que é o seguinte, eu namorei à distância. Pelo fato de namorar à distância, eu não podia beijar sempre. Era de tempos em tempos. Mas aí aproveitava. Curiosamente... Não, olha só que louco. Curiosamente, Você namorou corte. Isso fez com que eu conhecesse mais. Talvez o corte, né? O lado bom aí... É corte mesmo que fala, gente? Talvez esteja errado, né? A expressão... Curte. Eu tive que conversar pra caramba porque eu não tinha outros expedientes por estar namorando à distância. Eu não aguentava mais. Não teve, eu nunca falei isso, mas isso de fato rolou. Mas a gente teve que se conhecer, né, conversando muito um com o outro por causa disso. Então, se tem um lado bom nessa história, seria esse, assim, né, que você cria outros expedientes pra conhecer aquela pessoa, pra se conectar com aquela pessoa. Legal, mas não. Não, isso é mas muito legal. o Paulo tá trazendo um... Olha só, eu não sou a favor de não namorar, só pra deixar claro aqui, né? Mas de cortejar apenas. O que eu tô dizendo existe algo de bom nisso aí, entendeu? É só isso que eu quero dizer. Eu beijei na boca e... Não. Não pode ser uma lei. Isso, uma opressão religiosa. Claro. Mas que tem se abusado e feito muito lado físico e pouco, às vezes, lado de conhecer, de amizade, o namoro tem que ser muito mais amizade do que físico. Mas, eu vou cuidar muito agora pra falar, pra não expor muitos aconselhamentos envolvendo esse tipo de namoro, envolvendo pessoas que praticam isso. Isso parece pra mim... A corte, você tá dizendo. Isso não parece pra mim. Isso por desenvolver... Por ter contato com gente com gente que namorou assim... que é mais um expediente paterno de ciúme, de controle, do que, de fato, essa preocupação que foi exposta aqui. De uma conexão entre as pessoas se conhecem. É o pai, geralmente, da menina, enciumado e ele construindo, então, uma construção meio machista da parada, porque com o filho ele não se preocupa muito do jeito que ele namora, mas com a filha ou com as filhas, ele tá preocupado numa estrutura de namoro que ela tenha o mínimo contato possível com o pretendente dela, que é o outro lado, né? Do mesmo jeito que o Marcos falou aqui, que o pessoal tá muito físico as relações, e de fato a gente vai encontrar isso também, a gente vai para um outro lado onde você tá sublimando um montão de coisa, onde o contato máximo tá represando um monte de coisa. O contato máximo que a pessoa tem é pegar na mão, meio vigiado, uma parada de um namoro que não se explica. Para mim, eu sou contra isso, eu acho que isso é opressão. E aí essa consideração é interessante, porque quando você estabelece algo muito difícil de fazer, você coloca a culpa de qualquer coisa quebrada no relacionamento por não ter feito direito aquilo que era para ter feito. Então, né, o que você estava dizendo, algumas pessoas vão dizer que mas é que essas pessoas não fizeram direito o processo da corte e etc, né? Mas eu acho que o que o Marcos colocou é muito importante, o que o Simval colocou
Também. Em que sentido? Você tem os excessos de um lado mesmo. Eu acho que a gente está sujeito à sexualização muito cedo e tudo que você olha em cinema, propaganda, as relações mesmo próximas, você tem uma hipersexualização, uma valorização daquilo que é sexual, né, da roupa, de tudo. Então isso leva, inclusive, a transformações hormonais. Né? Você tem pesquisas mostrando o quanto que a primeira menstruação tem vindo mais cedo hoje, né? Por vários fatores, nas meninas e tal. É o frango cheio de hormônio, Renanzinho? Pode ser isso também. Mas o fato é que você tem esse aspecto e aí como que você lida, cara? Com a questão tátil, a questão do carinho físico, né? De uma forma saudável. O que é amigos tendo um bom contato físico, né? É uma coisa de afeto mesmo, ainda mais na cultura brasileira, que a gente nunca teve problema com isso, né? Em outras culturas, isso é extremamente mais restrito entre amigos, você não tem esse contato. A corte é uma parada importada, velho. Não tem Sim, nada a ver com o é mais um fato. Agora, uma coisa que o Paulo falou, que eu achei muito legal, e na minha experiência foi assim, eu tive outros namoros, não muitos, mas com a minha esposa, ela estava no último ano da faculdade, dava algumas horas de ônibus bem longas, e a gente não tinha tanto contato assim, se via de vez em quando. E realmente foi uma das fases onde a gente escrevia muito um pro outro, né? E é diferente, cara. Tem coisa que se eu estivesse vendo, talvez a gente estaria em outros expedientes, como disse o Paulo, né? E o que faz parte, o que é saudável também. Mas me ajudou, naquele momento de distância, poder focar melhor em outras áreas que não teriam sido desenvolvidas. Porque depois a gente se encontrou e aquelas conversas nunca mais rolaram daquele tipo. Né? Hoje, dentro do nosso casamento, de vez em quando a gente diz, cara, a gente nunca conversou tanto entre a gente. Sim. E nunca se conheceu tanto na troca de experiências, né, compartilhadas, quanto no nosso namoro. Legal, e percebe como isso não é necessariamente uma lei, mas é um princípio interessante para você levar para o namoro. Quanto você está conseguindo conversar e até escrever, hoje que é fácil de escrever, né, não tem carta, aquela coisa de mandar no correio, escrever e-mails, escrever alguma coisa, alguma forma de você conhecer outros aspectos da pessoa. Então esse é um tipo de intimidade, né? Exato. A galera tá indo para essa intimidade física. Ela tá com, né, na porcentagem da vivência do casal. Intimidade física é porcentagem altíssima. 90%. Então não tem intimidade social, não tem amigos, não tem assunto, não tem recreação, né? Não tem coisa que curte junto. Curtir com outras pessoas socialmente, né? Com o casal. Curto, se vê, só quer se pegar, não tem outra coisa pra fazer. Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só pra depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Seria uma dica. Mas é interessante uma última, talvez, observação da minha parte sobre isso, é que as igrejas, geralmente as igrejas que fazem isso são mais neopentecostais, moderninha, do surf, alguma coisa assim. Elas pegam pessoas que foram muito da pá virada. Nunca tiveram regras, né? Foi muita pá virada. Fizeram de tudo, tá ligado? Me dá a impressão que elas precisam ser mais rígidas nas regras para conseguir... Precisam de um choque de cultura. Achou errado, precisa ter um pouco mais rigidez. E a turma que vem, parece que, de uma certa forma, topam essa coisa mais rígida para conseguir esse controle, essa nova vida. É quase essa como disciplina, quase como aquele cara do tráfico ou do prisioneiro que vem, mas se converter. Para sair do tráfico tem que ser aquele crente de vestir terno, senão não é um crente. É como uma disciplina espiritual que esse pessoal assume. E até... Eu tô falando de outro... O público que eu aconselhei não é esse perfil. Uhum. É o pessoal das igrejas tradicionais que assumiram isso como modelo de namoro. Aí vai dar errado mesmo. Mas isso tem até um outro aspecto importante que o Marcos colocou. E parece que isso é quase uma fase. Porque até mesmo essa turma que vem da pá virada, eles ficam um tempo e depois eles não aguentam. Sim. Porque o evangelho tem que ser a graça. Não dá. A lei não opera santidade. Paulo vai falar isso. Não opera. Ele dá um controle social, mas é por um tempo. E tem um outro aspecto que eu acho que o Sival colocou, até no primeiro caso dele, falando desse aspecto mais paternal. Eu acredito que isso acontece em muitas igrejas e funciona assim, né? Uma figura, às vezes, de maior cuidado, de maior zelo que a pessoa não teve. É mais do que só a regra. Mas alguém que se importa ao ponto de legislar, entre aspas, sobre essa área, que sempre ficou mais solta. Então, acho que tem esse aspecto
comunitário de ser alguém que se importa com o que eu faço dos meus relacionamentos, da minha vida, alguém perante quem eu tenho que dar satisfação. Mas, de novo, dependendo do contexto, isso cai como uma luva e em outro contexto isso cai como uma bomba, né? Então, essa coisa de que a lei, ela não serve para todos os momentos, para todo tipo de pessoa, né? Não abrindo aqui exceções, mas o Deus é um Deus que nos conhece como a gente é e que nos instrui a partir também da nossa história, da nossa vivência. Namoro desde os 14 anos. Já tenho 20 anos. Quando sei que é hora de casar? Nossa, é uma boa pergunta, cara. Começou cedo. Eu acho que começou cedo. Isso é uma questão. Né? Isso é uma questão, né? Quanto mais cedo começa, eu acho que mais forte se torna essa questão. Você tem mais tempo de namoro, mais tempo se relacionando. Se é com a mesma pessoa ainda, né? O que nós acabamos de falar aqui, né? Cada caso é um caso. Deus trata cada história e tal. O que eu diria é, se é uma pessoa que tá junto com você nessa caminhada, existe uma identificação, né? Se vocês pensam juntos sobre essa possibilidade, né? Se tem a chance de poder orar por isso junto com a pessoa, não sei se é o caso dos dois serem da fé, né, da mesma fé e tal. Mas eu acho que se vocês podem, né, tratar sobre isso, conversar sobre isso, sonhar juntos com essa possibilidade, eu não vejo por que não pensar no casamento numa idade que talvez a gente diria que seria cedo demais. Eu conheço muita gente que decidiu casar cedo e são pessoas felizes com essa decisão que tomaram e gratas a Deus, e já com uma caminhada de casamento já, né, relativamente longa. Quais seriam critérios, então, para você pensar se tá na hora ou não? Vamos tirar de esse caso aqui e vamos só fazer a pergunta: qual é a hora certa de casar? Eu acredito que tem alguns aspectos tem a ver com a família, né? A relação é muito mais aproximada da família de origem quando você tem 21 anos, por exemplo, né? E acho que mesmo depois, como que tá esse ecossistema? Você tá preparado para assumir uma pessoa e dizer, ó, a partir de agora é com a gente aqui? Então aí você se perguntaria isso, né? Quais aspectos eu precisaria ter economicamente falando? Que é diferente do que se diz hoje, né? Que o cara tem que estar com o apartamento quitado, tem que estar com tudo pago. Não, o dia que eu tiver a carreira totalmente estabelecida e as pessoas têm que casar com 40 e poucos anos. O tipo de casamento, né? A gente, dependendo da classe social que as pessoas estão... Dependendo não. O casamento sempre vai ter custo, né? Sempre vai ser caro. Verdade. Mesmo que a pessoa consiga lá... Proporcionalmente é sempre caro. Casar lá no cartório e fazer a declaração de pobreza, vai fazer o documento de graça, mas sempre vai ter um custo se a pessoa quiser chamar os amigos, vai ter... Mas não tem como. Agora... E não é só a festa, né? Agora lembrando, você consegue bancar uma outra pessoa, se um dos dois fica desempregado, como é que vocês se sustentam ali? Então essa é uma coisa mínima. Outra coisa tem a ver com maturidade mesmo da vida, que é importante ter tido algumas vivências, não tô falando de test drive, tô falando de vivência da vida mesmo. Eu penso muito diferente do que quando eu tinha 30 anos, que era diferente de quando eu tinha 20. Então, eu casei com 30. E foi bom pra mim ter vivido uma série de coisas e conhecido mais sobre mim mesmo e conhecido mais sobre o que é caminhar junto com uma pessoa, o que é abrir mão de algumas coisas. Eu acho que isso é importante para um casamento. Dúvida. Maturidade para lidar com uma outra pessoa diferente de você, que vai estar agora muito mais intimamente ligada com você, né, no seu convívio diário, né, construindo coisas juntos, o que eu acho muito legal e muito interessante, né? A conquista a dois, ao invés de já conquistei praticamente tudo que eu queria e tá aqui agora, né? Se você faz essa análise, talvez junto com outras pessoas que possam... Pessoas mais maduras que se importam com você, isso, com a sua volta. E chega à conclusão de que sim, de que rola, eu acho que isso é talvez um ponto muito importante aí para você considerar essa possibilidade. O que eu tenho visto é que as pessoas não... Quem estão casando, e às vezes com 30 anos, eu tenho visto 27... elas não têm noção do que é um casamento. Assim, as pessoas focam tanto na festa, na parada, Você tinha noção? Eu tinha 30 anos.
Mas eu vejo pela igreja. Mas eu casei as pra pessoas transar. focam na festa. Eu também. Mas eu casei pra transar, é verdade. Eu nem sei se era pra eu casei, transar. não, porque Você casou com 21, né, Eu Simba? casei com 21, né, bicho? Mas assim, não era pra transar, mas Tinha era essa pra... idade aqui, ó. Tinha Essa a ver- idade da pergunta Tinha a aqui. ver pra sair de casa também, pra começar... Mas assim, as pessoas... A gente tá tão preocupado com a festa, com a lua de mel. É com a- verdade. Estrutura. Mas o que vem depois é uma paulada tão grande. E eu vejo as pessoas desnorteadas no primeiro ano, cara. Então, assim, tem que ser falado de forma mais clara, mano. Assim, que não é fácil vida doida. É muito legal o casamento, é uma experiência assim, incrível, ímpar. Mas, assim como o filho, mano. Assim como o filho. O pessoal que acha que vai ter filho é incrível, mas as pessoas não têm a mínima noção, mano. A minha experiência, ó, eu casei com 28, Luísa tinha 21. A minha vida se tornou melhor. Gustavo tá rindo aqui nos bastidores. Caramba, 8 anos de diferença, 7 anos de diferença, O né? Marcos teve 10. Cara, a minha vida... Eu tenho 8 A minha também. vida se tornou melhor, assim. A experiência do casamento pra mim foi algo muito positivo. Esse Inclusive- dela melhorou, né? É, exatamente. coitada. Aí nós vamos ter depois um podcast com elas falando sobre isso. Mas eu acho que ela diria que sim, talvez com falsidade, em frente ao microfone. Mas a minha vida melhorou pra caramba. Já com os filhos, né, que o Marcos falou depois, a paulada foi muito maior. Aí, né, acho que vale até depois um bate-papo sobre isso. Mas o casamento, pra mim, foi uma experiência extremamente positiva. Inclusive, financeiramente, nós melhoramos, assim. Eu junto com ela, parece que a junção das duas coisas ali, né, do que eu ganhava com o Isso que é ela incrível, ganhava. Isso é incrível. Cara, assim, foi muito A minha legal. Então, vida assim, melhorou e a uma dela palavra, também. né, positiva sobre isso aí, pra você que tem pensado sobre isso, eu diria, busque conselhos de pessoas mais experientes sobre essa possibilidade, ore, coloque diante de Deus isso, mas assim, no meu caso, foi muito bom, foi válido. Eu costumo até dizer que eu teria me casado antes, até se fosse o caso, sendo com a Luísa, porque assim, pra nós foi uma experiência muito, muito boa. Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Seria uma dica. Bom, aliás, pensando em estatística, né, tem uma que diz que motivos dos casais se separarem é porque casaram cedo. Aconteceu isso comigo e com o Adriano, nós somos casados há quase 25 anos. Ter um filho especial, né, nós temos uma filha especial. E um dos dois trabalhar na área da saúde. O Adriano trabalha na área da saúde, né? Caramba, a gente tem os cara. 3 fatores Mas como é que que ela mais tá os na casais área se da separam, saúde? né? Explica um pouquinho disso. Enfermeira e agora... É, enfermeira e ainda que ela quer estudar mais, ela quer fazer medicina ainda. E aí, então, o que a gente tem nessa circunstância é que a gente tem os 3 fatores que mais levam os casais a se separar. Olha, Mas é a gente uma quebra tem de paradigma. o fator que mais faz os casais permanecerem, que é a E a vontade quarta de é andar calvície, junto. não é? A quarta De não é andar calvície do marido? Pode ser, a quarta poderia ser. Mas qual que é? O que vocês têm junto? A gente ama Jesus. Parte dessa nossa intenção na caminhada como discípulo de Jesus é permanecer casado. A gente quer cuidar um do outro. Aí nesse sentido... Aí, A quando gente vai falou mais encontrar- cedo, né? Se você quer ser feliz, você não se casa. Agora, se você quer fazer feliz, isso é um clichê, mas que quem tá casado sabe disso. Na prática, isso faz diferença, isso funciona. O gabinete, como a gente falou no começo, ele tem esse campo amplo, né, como podcast, mas ele é, na questão pessoal, a gente muitas vezes vai encontrar gente que fala, cara, eu fiz tudo certo. Ah, Eu sim. também tenho uma história muito parecida com a sua, tudo, mas não rolou, cara. E não é... Eu fiz a mesma coisa, sou discípulo de Jesus e tal, eu queria, mas não deu. Eu queria ter uma explicação pra isso. Sim. Eu queria poder dizer, é um fator que você faltou, é um cheque que você não deu. Eu queria muito dizer isso, mas não é. Achar uma causinha, Casamento não é isso, vida conjugal não é 10 cheques Não que é você matemática, faz. Não Então tem receita. eu tenho amigos que seguiram, talvez fizeram até mais coisas mais certo, mais legal, enfim, tinham mais oportunidade, mais recurso, mais Não coisas. se casaram cedo, não tem ninguém na área da saúde. E Né? no final... Não rolou. E não rolou. E a pergunta então seria, como saber se você está preparado para casar, né? Então eu acho que você não vai saber, mas tem alguns critérios que é importante, né? Essa coisa de estar preparado para abrir mão de si talvez seja uma delas. Se você acha que casar é só uma realização, talvez esse seja um sinal perigoso. Se você tem a noção de que casar em alguma medida é abrir mão de si, Doação. aí talvez isso seja um sintoma de que você está pronto para casar, né? Talvez.
falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Seria uma dica. Tem uma pergunta aqui, Simval. Tenho 25 anos, moro com meus pais, namoro há 2 anos, mas meu pai não aprova. O que devo fazer? Esse é o tipo de pergunta difícil de você responder sem saber quem é essa pessoa, sem saber quem é esse pai, sem saber quem é essa história. Mas aí a gente, né, vai com parâmetros gerais, princípios. Por que não aprova? Numa conversa. Agora a gente tá falando de uma pergunta direta. A gente tem mais umas 10 perguntas pra fazer em volta disso aí, né? Mas via de regra é... Mas é interessante que é uma pessoa que já é velha, já tem 25 anos. Não, via de regra, quem tem... via de regra, assim, velha no sentido que... Quem é adulto... Não é um adolescente. Emancipação, né? Decide, Sair de casa. Quem é adulto decide por si. Via de regra é isso. Às então, vezes ganha mais. Mas mora com o pai. Mora com o pai por quê, né, irmão? Então, mas qual é a... Deve ser mulher. Não sei. Né, irmã? Já trabalha, né? Já conseguiria se sustentar, ir pra algum rosto. No Brasil, e a tendência de muitos filhos ficarem com os pais até... Aí é uma pergunta que eu faço, já que já estão provocando aqui. Mesmo se estivesse num hostel... Hostel, né? Desculpa, acho que eu falei errado. Induzir ao erro. Se estivesse morando, não deve ter a benção do pai? É uma para pergunta. O casamento. Para o casamento. Para um namoro que vai levar um casamento. Vamos supor que são cristãos. Mas ó, que rola essa parada. Você tá ouvindo o podcast, vamos pressupor que são cristãos. A benção do pai também é uma parada tão difícil, relativa. Porque tem pai que não vai nunca dar bênção pra ninguém. Pelas razões erradas. E outros errados, E tem pai que ele quer... É que nem obrigar o filho a fazer um curso que ele não quer. E pode ter pai que dê bênção pra furada completa também. Vamos ver. Então né? Por isso que eu tô falando que tem mais perguntas pra fazer nesse caso, que a gente pode estar falando de um pai que tem... Mas então vamos tentar... O que ele tá falando tem muito sentido. Ou que ele tá falando uma tremenda bobagem, que um filho adulto tem que lidar com as consequências de ser adulto, né? Tomar as decisões. Essa é a idade de decidir. Entre 16 e 26 anos, a gente toma, sei lá, até os 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, a gente toma as principais decisões da vida. Entre elas, casar. Vamos tentar, então, nesse sentido, qual seria o peso da opinião dos pais, vamos dizer, numa relação? Seja qual for o contexto, né? Se mora junto, se não mora junto, qual o peso que deve ter a opinião dos pais aí? O que vocês acham? Peso 2. 2. 2 de quanto? 5 ou 10? Não, como é que você... O pessoal fala bastante a como saber a vontade de Deus. É uma parada meio subjetiva. Mas eu uso uma lógica. Geralmente o cara chega na mesa aqui no gabinete pra trocar ideia e fala assim, cara, preciso decidir se eu troco de cidade, troco de trabalho, o que eu faço? Tem uma questão lógica. Coloca aí, a tua decisão, a tua vontade. Né? A tua vontade é peso 1 ou peso 2? Fala, a minha vontade é peso 3, tá bom. Agora a vontade da sua mãe, peso 1. E a vontade disso aí, coloca lá, uma questão de lógica. 2 pontos pra cá, 3 pra lá, 10 pra cá. Começa a relação, né? Mas os conselhos das pessoas que você confia ao redor. Deus fala através disso. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho que as pessoas ignoram, às vezes, é um pouco disso, de que aquilo vai ter um peso durante a relação depois. Tanto durante o namoro, quanto no caso de casamento, né? E, às vezes, quem em casa tem a ilusão. Não, agora a mãe dela não vai mais apitar nada. Ou ela, né? Agora a mãe dele não vai mais apitar nada. Isso pode ser um tiraço no pé, né, cara? Vai apitar muito, porque ela vem de uma cultura. Esse é um ponto. Ela vem da cultura da mãe, no caso, né? O cara que fala isso, agora a família dela não vai apitar nada, só vai apitar muito, porque essa moça vem de uma cultura familiar e chega lá dentro, ela estabelece também a parte da cultura dela naquela casa. Até aquilo que ela não concordava, então, às vezes ela começa a adotar Fala, por exemplo, você estava contando a experiência que você casou com uma família matriarcal. Isso, a minha família é patriarcal. E aí quando a gente usa esses termos aí, aí nesse momento de movimentos aí, a gente já tem um momento ideológico. Quando eu falo patriarcal, então já tem todo um conceito. Mas não é isso que você quer dizer. Você tá só... Não, é que eu quero dizer isso. Meu pai era gaúcho, né? Então tá explicado. Então tá bom. Agora, no caso do lado da Adriana, como é que é? Meu pai é catarinense e filho de gaúcho, então ele tá com aquela natureza. E do lado da Adriana, família matriarcal. Só que matriarcal não feminista. Quando a gente estava falando aqui no começo, a gente estava brincando aqui, mas também não é um ambiente desse sentido machista. Como é que era? Descreve aí pra gente, em vez de... Então eu me lembro bem, por exemplo, o tio da minha esposa, quando ia comprar carro, ele se aconselhando com a mãe dele. E na minha família, eu me casei com a Adriana e eu troquei de carro sem nem falar com ela. Eu saí um dia de manhã, vendi um carro e comprei outro, eu nem falei com ela.
Bom, eu sei que deu um BO enorme, né? Mas e na cultura da família dela, o irmão dela, que, sei lá, tinha 40 anos, eu vi ele conversando com a mãe dele sobre a troca de carro. Será que é uma hora? Será que não é? E pra mim era muito estranho ouvir isso. Confesso que na hora que eu tava na mesa vendo aquilo, uma senhora que nunca dirigiu, que Tinha mais tava esse detalhe. conversando sobre trocar ou não de carro. Pra mim não tinha sentido nenhum ele falando com ela. E aí eu conto pra vocês. Então eu com, sei lá, 25 anos indo trocar de carro a primeira vez, a gente já casado 25 anos. E eu já troquei sozinho, nem falei com nada. E, bom, enfim. Apanhou. Chega aí, cadê o BO? Não, a Adriana é muito sábia. Não é só a Ela é pessoa cultura da Mas mulher, depois você não, né? aprendeu uma lição. Sabedoria matriarcal. Mas hoje, como é que é na tua casa? Hoje Como é que vocês resolveram? A gente equilibra muito bem essas coisas. Tá patria Então, hoje- marcal. É. Tá patria marcal. Não, hoje a gente lida com algumas coisas que são... Colegial. A Colegiado. gente conversa bastante sobre isso. Bom, sobre grana tem, sei lá... Lá é ficou matriarcal. muito- Na minha não. casa é matriarcal. Na questão do Como é que é dinheiro... na sua, Paulo? Na minha casa, cara, depende do tema. Não, é matriarcal. Então, Sobre dinheiro, por exemplo, não tem dinheiro, então ninguém briga por isso. Não, mas assim, se a gente vai... A gente tem um valor que a gente já sabe que gasta lá com um aluguel, escola, isso, aquilo. A gente já sabe que não tem como a gente fugir disso. Agora, tem coisas extras que a gente vai fazer que tem coisas que a gente precisa conversar. E tem um certo valor que a gente não precisa conversar, a gente simplesmente faz. Então interfere, então, não só a pessoa da sogra ou do sogro, né? Isso. Mas a cultura familiar cultura. e tal. E às vezes a sem própria pessoa também Então, interfere, né? essa mulher, essa família não tem nada a ver com a minha família, comigo, não vai se meter aqui. Não é verdade, porque quando a tem cultura filho? daquela família vai estar aqui. Está quando tem presente, filho? afeta diretamente o teu casamento. Então assim, o que a gente tá falando é o seguinte, mas é tão importante pra você que tá fazendo essa pergunta ou pra quem tá nos ouvindo, tão importante do que acabar o namoro ou não, é você conversar com o seu namorado sobre os pais dele, seus pais e tudo mais que interfere, porque isso vai fazer toda a diferença, não só agora no namoro, mas depois que casar. Isso aí vai fazer parte. Então, essa pergunta agora, se ele gosta ou não adianta só agora, isso aí vai levar pra sempre. Os pais vão, depois que tiver filho, você vai precisar da sua sogra, do seu sogro, eles vão vir pra cuidar. Nas férias de julho é uma das coisas mais difíceis do ser humano. Os pais, hoje no você caso. acha uma bênção. Você vai odiar férias de julho. Cara, outra coisa que eu diria Você pra nem ele é sabe assim... disso, mas você vai odiar o mês de julho um dia. Outra coisa que eu diria pra ele, assim, pra dar uma força, né, no peso que ele deve dar ou não, né, pra palavra do pai, é quem é o teu pai, né? As decisões na vida dele, as escolhas, Até as os razões frutos. pelas quais existe essa rejeição. O casamento dele, a relação dele com a tua mãe, como que são essas questões, né? Por exemplo, meu pai foi alguém que eu sempre respeitei e que eu levo muito a sério, porque eu vejo, não como assim, né, dependência da palavra dele pra tomar uma decisão, mas é uma pessoa que eu sei que tem algo bom pra me dizer. Nessa decisão, né? E nem a imposição. Uma- Mas quando a Isso. gente fala algo sobre família, você Claro, para pra ouvir. claro. Uma das Uma perguntas que a ouvidos gente... mais- Claro, que a gente sempre faz vou considerar. No curso Sonhando o Futuro, que a Adriana e eu damos pro pessoal que tá considerando o casamento, a gente faz uma pergunta e é sempre dá uma provocação grande, que dá pra fazer essa conversa, quase sempre precisa do interlocutor, porque sozinho dá pau. Porque a pergunta é, o que da família, de quem você tá pensando em se casar, o que nessa família tem de ruim que você não quer trazer pra dentro da sua casa? E o que tem de legal também? Sabia que eu uso isso hoje em dia nas conversas que eu tenho, porque você me instruiu. Obrigado aí, Simval. Obrigado, viu? E dá mó quebra-pau, mas muito então, obrigado. Se você não tiver um interlocutor, importante. uma conversa que precisa ter um interlocutor, que vai ajudar a conversar sobre isso. Porque a gente vai construir um novo lugar. Vira ofensa pessoal, né? Você Então, tá por que dizendo você isso da falando assim mamãe? minha mãe, do meu pai, por que você tá falando isso? Eles brigam, eles não sei o... E é uma construção, porque a gente percebe que cada um vai trazer o que tem de melhor e de pior. Mas se a gente tiver conversado sobre isso, na hora do pau, a gente tende a voltar pro default. O que o default é, lá na sua casa, quando discutia todo mundo, o pessoal gritava, default, você vai gritar. Ou você vai ficar quieto, porque todo mundo Dependendo do gritava. ambiente, Ou você vai chorar. Então Ou você vai se resolver... Se não resolvia os problemas sem pedir desculpa, deixava Isso, dar fica aquela quieto, morrida não e fala depois de nada. 2 dias voltava a falar. Lá em de casa Ou- era isso, cara. Então, Não podia pedir desculpa. é interessante que, por exemplo, logo que a gente casou, eu casei em 2010.
E a gente tinha lá na igreja onde eu frequentava uns casais que tinham casado mais ou menos na mesma data. Lá para 2012 a gente fazia o DR, que era discutindo relacionamento com mais 3 casais. E a gente fazia isso. Escrevia o que você gostou que a pessoa trouxe da outra família, o que você não gostou que a pessoa trouxe. E a gente discutia isso em casais. Mano, era muito choro e muita alegria. Isso. Mas eram casais firmeza que a gente fazia isso. Tem que ser, né? Mas casais firmeza que caminhou. E eu digo que salvou casamento. Essa parada mesmo. É isso mesmo. Salvou casamento. Exatamente. E criou uma intimidade que nem imagina que vai lidar com muito isso. legal de hoje. Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Seria uma dica. E aliás, eu queria partir para o final do nosso podcast para a gente conversar aqui com nossos ouvintes sobre a importância de conversas ou de curso ou de bate-papo nesse momento final do namoro pro casamento. Ou cursos de noivos, ou qualquer coisa assim que, como é importante. Eu não tive, né? Algum de vocês teve isso? Eu tive, mas olha só como foi difícil pra Adriana, né? Era o meu pai, era o pastor da igreja. Nossa. Não, na verdade, a gente lia um livro e trocava ideia sobre o livro. Então, pra ela era muito difícil. Era ruim, mas era o que tinha. Dizer que não teve não teve nada, não é certo. Mas dizer que foi adequado já é outra coisa. Eu tive alguns encontros, não era um curso com matéria, mas alguns encontros com o pessoal que liderava o Ministério de Casais. Eles chamaram a gente para participar de algumas reuniões. Foi muito bom, cara. Muito bom poder ouvir o que o casal com 25 anos estava falando. 25 anos de casado, né? Outro casal também recém-casado, outros com 1 ano, outros com 10, com filho, sem filho. Então foi muito rico, cara, é impressionante. Eu aconselho isso, acho que a gente deveria ter esse negócio. E eles convidaram a gente não era casado ainda e pôde participar disso. Então isso, ou um curso, que tem algumas perguntas que só surgem nesse contexto. Alguém que já sabe o que vai dar problema e que coloca a gente em contato com aquilo. Isso, mas o interlocutor, cara, o difícil é, que nem o Marcos estava contando aqui agora. Imagina que um casal sozinho, agora o pessoal tá ouvindo aqui a pergunta. Agora talvez dá pra conversar sobre isso, mas vai chegar num ponto delicado que você não vai falar, ou se você vai falar, você sabe que vai ter dar ruim. Desentendimento. É zona proibida, né? Então se tiver outros 2 casais, mais gente ali. Foi engraçado que nesse fim de semana eu vi um casal aqui que vai casar em janeiro. Eu que vou fazer o casamento, mas ele tá fazendo curso com você. E aí ele falou, a gente tá com o DR agora programado. E com o Simval. Então a gente vai lá, nunca tive DR programado. Então a gente vai lá e depois já sai discutindo. Olha a apostila, vê as perguntas e sai. DR tem tudo pra dar briga, né? Mas é interessante. Eles estão na semana mais difícil. E é interessante isso. Eu acho que fica aí um desafio pra vocês aí. Fica um desafio pra você, Simval. Pra você, pra mim, que a gente dá acesso a esses cursos. Você pegar o seu curso e jogar pra online, cara. E você que está ouvindo e talvez tenha uma igreja bacana que tem esses cursos, vale a pena, se você está na reta final, se preparar, ler um bom livro. Talvez você tenha de memória aí um bom livro. O melhor livro que eu tenho contato é O Significado do Casamento do Tim Keller. Esse aí é muito Eu li esse aí junto com a Luísa antes de casar. Foi muito importante pra gente. Eu também. Eu li vários e usei vários. O Ministério com Casais, a gente fez várias coisas já, com casais jovens, enfim, Ministério de Casais da igreja e o pessoal que tá nesse ponto aí, considerando o casamento. Eu falo que é considerando o casamento porque fazer um curso desse muito perto do casamento não é tão legal quanto você fazer 6 meses antes. Porque, tem tanta coisa, como 1 mês antes de casar, 2 meses antes de casar, tanta coisa pra fazer, pra pensar, que conversar sobre essas coisas já viram uma coisa que fica em terceira prioridade. Então, fazer geralmente 6 meses antes, talvez 1 ano antes, é uma coisa legal que isso vai ajudar. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz... Vai reverberar durante o período ainda antes do casamento, ainda vai conseguir produzir, né? Legal isso. Isso. Num dos nossos encontros, a gente vai falar sobre finanças. Por exemplo, a discussão sobre se vocês ganharem uma doação, um presente de 20 mil reais. Não, calma. O que vocês aplicariam? Essa é uma pergunta que vai ficar para um outro gabinete. Essa vai ficar para parte 2. Se você gostou do nosso gabinete, pede, a gente vai fazer um outro gabinete, tipo curso de noivos que você gosta. E fica um desafio para você, Simval. Transforma o seu curso, que é muito bem... A gente já ouviu falar muito bem desse curso online. Para a turma que não tem igreja próxima ou igreja boa para fazer esse curso. Legal. Para se inscrever, tipo aí você faz os seus webinários aí, o pessoal faz...
ou vocês aí aguardam o próximo Gabinete Pastoral. Não vai ser sobre isso, vai ser sobre outra coisa, mas a gente... Não, o próximo podcast nem o próximo gabinete. Mas a gente vai fazer uma parte 2 desse aqui, que também vai ser bem legal. E a gente vai continuando falando aí. Leia o livro do Tim Keller, é muito bom sobre casamento. Ou procure aí o seu pastor para fazer um curso sobre noivos, que também é essencial. Valeu aí, pastores. Que bacana, Paulo. Você tá com uma cara de sério? Eu tô com uma certa dorzinha de cabeça. Aí eu já sei o que você vai fazer agora. A gente já sabe. É tomar uma água foi que polêmico. melhora. Paulo, foi polêmico? Eu acho que foi bom, acho que foi muito bom. Dos que eu participei, foi o melhor, que eu acho que eu já participei. Edificou minha vida. A igreja, fui super abençoado. Amém? Meu casamento mas a gente vai ter que segue firme. Vai ter que voltar falando depois sobre o jugo desigual, por exemplo, que é uma coisa que o pessoal pergunta muito. Que mais que vai ter no próximo? Grana. No próximo. Grana. Os 20 mil reais que eu ganhei. Os 20 mil reais que eu ganhei. Transei. Como é que eu faço pra parar de transar? Casa. Pra responder agora. Podcast.